Olá, amigo. No YouTube, eu tô. Foi. Boa noite! Não, ainda não, agora vai. Alegria, alegria! Estamos começando mais um programa ProsaCast. É o quarto episódio da primeira temporada do ProsaCast, programa hoje muito especial. 17 de maio de 2022, noite fria aqui em São Paulo, a temperatura caiu e a madrugada promete que vai ser gelada, hein, gente? O programa hoje vai ser muito bacana. Teremos aqui várias participações, convidados especiais. Vamos falar hoje sobre o tema do autismo, um tema muito importante que tem aí mexido, né, com toda a mídia. É um assunto de relevância que o momento está necessitando de um debate, de um diálogo sobre esse tema. Teremos aqui então hoje um especialista que vai falar sobre isso, que é o Altieri Carvalho. Ele é especialista no tema, eu já vou ler o currículo dele. Vai ser uma participação muito importante para você que tem um filho, um familiar, ou conhece algum amigo que tenha alguma criança, algum familiar diagnosticado com transtorno do espectro autista. Vai ser muito esclarecedora a live de hoje. Para contribuir com o debate também, teremos a participação do deputado estadual Sargento Nery, que é um grande lutador pela causa do autista. Tem até alguns projetos que estão em andamento, e a gente vai trazer para vocês hoje o conhecimento e o andamento desses projetos. E também participa com a gente aqui o Mariano Prieto, que já virou aqui meu colega de bancada oficial, agora toda a live está aqui presente, participações muito importantes. Então já abro o microfone para o boa noite, iniciando pelo Prieto, que é o comentarista instalado aqui do programa. Boa noite, pessoal. Boa noite a você que está em casa nos ouvindo. Agradeço ao professor doutor Altieri Carvalho a presença. Tenho certeza que vai ilustrar bastante, nos esclarecer a respeito desse tema, que é um tema bastante complexo. Então, já de antemão, agradeço sua participação. Agradecer ao deputado estadual Sargento Nery, meu grande amigo, de bons tempos de gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. Servi com ele, ou ele serviu comigo na Milícia Bandeirante, né? Então, também a presença fundamental mesmo, porque tem trabalhado muito nessa área.
né? Então, vamos... E estamos juntos. Pessoal, só pedindo, quem está no YouTube, dá o joinha lá, se inscreve no canal e no Facebook, curte, compartilha e faz seu comentário. Tem dúvida? Vamos aproveitar hoje para tirar essas dúvidas, beleza? Obrigado. Deputado, seja mais uma vez muito bem-vindo ao ProsaCast. Você que é nosso participante oficial aqui, tem que estar presente, não pode faltar no ProsaCast, você faz parte dessa história. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ricardo. Parabéns, né? Parabéns aí pelo programa, a presença aí do Prieto, que é um grande irmão. E o Prieto sempre dá trabalho, né, Ricardo? Tem jeito, né? Não tem jeito. Mas eu queria agradecer aqui a presença da Altieri, agradecer do fundo do coração, porque nós precisamos quebrar alguns paradigmas, nós precisamos orientar a população. Hoje eu recebi 2 pessoas da mídia, né, a Léo Áquila, que já vai entrar nessa briga também com essa bandeira, a Ana, que é uma cantora, está tentando nos ajudar para divulgar esse trabalho, porque eu até inclusive falei para elas, né? Muitas vezes tem pais que falam assim, meu filho não é autista, então eu não vou me preocupar. Pelo contrário, né? Todos têm que se preocupar. Esses dias eu vi uma notícia que um presidente do sindicato das escolas particulares disse que o autista atrapalha a sala de aula. Eu acho que tem que ser o inverso o pensamento, né? Temos que fazer políticas de inclusão, trabalhos de inclusão, seja no particular ou no público. Mas o mais importante é ter pessoas como você, que conhece do tema, que é um estudioso, que é professor no tema e que pode tirar muitas dúvidas, né, sobre o autismo. E o bacana é que a gente está conseguindo levar a mensagem nos 4 cantos do Estado. É uma luta que não... É claro que a política ela é importante para abrir horizontes, né? Mas não é uma luta política, é uma luta por amor ao tema. Então, o Sargento Nery, como deputado, trabalha na parte legislativa para ajudar o tema. Mas como ser humano, como pai, como homem, é uma luta de amor. Nós queremos, sim, fazer com que a vida dessas pessoas seja melhor. Tá? Obrigado aí por você ter vindo. Tá? Parabéns pelo trabalho que vem fazendo. Antes de passar aqui a palavra para o Altieri, eu queria ler um pouquinho do currículo dele. Para quem está assistindo, já tem muita gente online, entender um pouquinho quem é o nosso participante especial aqui da noite de hoje. Ele é fonoaudiólogo, mestre em neuroimunologia pela Universidade Federal Fluminense, no Laboratório de Neurobiologia da Atenção e do Controle Motor, doutor em Neurociências e Comportamento pela Universidade de São Paulo, com intercâmbio internacional no Departamento de Patofisiologia da Faculdade de Medicina da University of Ljubljana, da Eslovênia. O seu interesse clínico envolve patologias cognitivas. Doutor Altieri, seja muito bem-vindo aqui ao ProsaCast. Quis passar o seu histórico para as pessoas te conhecerem. E agora, seu boa noite, aí, sua abertura inicial. É um prazer ter você aqui no programa. Muito obrigado. Foi um convite feito pelo meu grande amigo Pietro, né? Pietro, que a gente não pode errar o nome. Vai cair a live. Eu estou avisando vocês. Cuidado. E prontamente atendi, né? Eu falei que quando precisasse, era só chamar que estaremos aí. E no que precisar, no que eu puder, no que eu souber também, a gente pode conversar. Lembrando também que hoje, além da causa do autista, a causa do autismo, iremos falar um pouquinho sobre PCD também. São as pessoas com deficiência e contaremos com a participação aqui remota, né? Ele vai estar entrando online com a gente, do Carlos Novaco, o querido Carlinhos, que todo mundo aqui conhece muito bem, um batalhador, ele que tem uma deficiência de locomoção, né? Ele faz uso da cadeira de rodas e vive na pele as dificuldades que o PCD também encontra. Então, ele também vai estar participando com a gente. Então, hoje tem muito tema, tem muito trabalho aqui para a gente debater. Mas vamos começar primeiro o bate-papo aqui no estúdio. Altieri, para a gente começar a abertura, quem está nos assistindo pode ser que não tenha conhecimento. O que é o autismo? A gente começa falando logo de cara, assim, que as pessoas costumam pensar, que doença é essa? O autismo não é uma doença. Não é uma doença. Na verdade, é uma grande dificuldade que a criança, principalmente na fase infantil, né, que se manifesta na fase infantil, uma dificuldade socioafetiva, na interação social. Né? E todas as vezes que a gente tenta olhar que causa, o que faz com que uma criança seja autista, é muito interessante lembrar que nos tempos mais remotos, principalmente antes dos anos 80, as pessoas diziam que era um tipo de transtorno que acontecia só em pessoas de nível médio, né, da classe mais média, classe alta.
Mas isso ocorria principalmente pelo acesso que as crianças tinham, principalmente à área da saúde, né? Então, como aquelas pessoas que tinham poder aquisitivo maior tinham acesso a tratamentos para esse tipo de criança, ficava muito evidente os casos como surgiram. E identificava, né? Identificava. E as pessoas de baixa renda, ela é meio quieta, é tímida, é retardada, é louca e tal, e ela ficava basicamente escondida. Então, não se entrava para as estatísticas de forma adequada, né? Então, à medida que esses planos de acesso à saúde foram sendo abertos para as populações de nível de renda inferiores, então eles começaram a ser mais elucidados. E aí o pessoal falava, está aumentando os casos de autismo. Não, estão sendo agora, estão chegando à tona, né? Estão tendo luz agora, estão aparecendo aí. Então, na verdade, não é que tenha havido um aumento da incidência de casos, eles simplesmente foram trazidos à luz, eles foram diagnosticados, né? Então, logo de cara, a gente fala, não é uma doença. Se você busca uma causa fisiológica, não se encontra, né? Existem no meio acadêmico, principalmente na parte de neurociências, várias especulações de níveis de proteínas, níveis, né, moleculares, que possam levar a causa, mas ainda, até agora, nada é identificado que fale assim, esse aqui é um fator que leva ao surgimento desse quadro. São estudos, né? São estudos ainda, né, que ainda não tem nada comprovado que leve a esse tipo de quadro. Observe que eu uso o termo quadro, né, e não doença, porque não é doença. Esses dias eu fiquei sabendo, né? Não sei se isso é oficial, que cada 38 pessoas que nascem no mundo, um é autista. Então, esses números, eu não duvido, né? Mas esses números ainda podem ser controversos, exatamente por essas questões, né? Que da mesma forma que nos anos mais remotos as pessoas não tinham tanto acesso à área da saúde, provavelmente esse número talvez possa ser até um pouco mais maior, pode ser mais acirrado do que o que a gente vê entre 38. Mas mesmo assim, se você analisar de cada 38, né, você ter um autista é uma incidência bem grande. Né, bem grande. E isso leva o poder público a ter uma maior preocupação, né? Não a preocupação por nascer autista, né, mas a preocupação de transformar as coisas, os lugares, o serviço público numa capacidade de inclusão. Exato. Né? Inclusive, eu trabalhando com o pessoal da pós-graduação, em cidades aqui do interior de São Paulo, eu achava assim, para mim foi espantoso quando eu comecei, né? Porque eu chegava em cidades muito pequenas, interior, para dar aula de pós-graduação para professores que trabalhavam com crianças autistas, e eu falava assim, mas por que tantos professores numa cidade tão pequena dessa para autismo? E quando a gente via as escolas, assim, o número imenso de pessoas precisando exatamente desse tipo de atendimento. Eu vejo, do Artina, por exemplo, tem um centro do autista, foi inaugurado, eu fui na inauguração, um trabalho muito bonito do prefeito lá, junto com a PAI. Então, parabéns ao prefeito do Artina, Juninho, pelo trabalho. É isso que nós queremos dos administradores, do poder público. Não é procurar respostas que venham tirar o autista da convivência social. Pelo contrário, é buscar soluções para trazê-los para a convivência social. Né? Que é o que eu creio que vem acontecendo, principalmente nesse momento da educação, né? Que a gente vê na filosofia da inclusão social, na qual agora os autistas não ficam mais isolados. Né? Existe esse movimento de trazer a criança exatamente para dentro da sala de aula comum, que é o que se chama, né? A sala de aula comum. A criança junto com as outras crianças que não possuem esse tipo de quadro, para que, além do processo de aprendizagem, para que elas aprendam, já comece também uma socialização. Né? Então, a escola como agente socializador. Inclusive, deputado, nós temos aqui uma logomarca, já no nosso cenário aqui, que diz do seu trabalho, justamente, lugar de autista em todo lugar. E corrobora com essa situação, né? Eles não tem então que tratá-lo em separado. Ele tem que estar realmente no convívio. Da onde veio a luta do deputado, o interesse do deputado em estar à frente dessa causa, deputado? Bom, primeiro eu vou falar do logo, né? Até para o Thierry entender esse logo e o porquê que nós fizemos o logo. Na pandemia, algumas mães foram levar os filhos para ser vacinados. E precisaria de um laudo médico, né? Para entrar na fila de prioridade. Só que o laudo é 3 meses de validade. E quem é autista é autista para a vida toda, né? E aí elas não conseguiram vacinar seus filhos porque, com medo de levá-los ao médico, ao hospital para pegar o laudo, ficaram com o laudo vencido. E aí eu
tive a ideia de se criar o logo dizendo, né, que é a maior verdade, né, que lugar de autista é em todo lugar, a qualquer momento. E aí nós criamos o logo, porque eu achei uma crueldade muito grande cobrar o laudo atualizado da mãe, né, nesse caso. Mas eu conheci, de fato, o autismo através do Carlos Fred, né, que é nosso amigo. Nos acompanha na live. Trabalha comigo e é meu amigo de infância, né? A gente tem um carinho pelo outro, conheço a família, ele conhece a minha família. E eu me apaixonei pela filha dele, a Nívia, né, que tem 22 anos. Eu sempre tenho cautela de respeitar o espaço dela, né, nessa convivência. E acabei conhecendo e me apaixonando pelo tema. Aí comecei a estudar o tema e ver a importância dessa luta. Porque eu percebi que o poder público pouco fala do autismo, pouco se preocupa com o autista. Então nós precisamos, alguém precisa levantar uma bandeira e realmente fazer programas públicos para ajudar essas pessoas. E aí iniciou essa batalha. E o bacana é que cada dia eu descubro coisas novas, né? Uma pesquisa recente, eu descobri, eu não vou lembrar o nome dela, de uma cientista americana que virou um gênio no agronegócio lá, principalmente na pecuária, e ela era autista. Ela conseguiu, né, controlar os seus anseios e tudo mais, estudou, fez faculdade, doutorado, é um gênio, né? Eles são gênios, né? E eu fiquei sabendo que algumas personalidades históricas que mudaram o mundo também eram autistas. Não sei se é verdade. Einstein, né? Ou pelo menos traziam alguns traços, né? Do autismo, né? Como Einstein. Então eu sempre falo que o autista vem no mundo para transformar o mundo em coisas boas, que é o que eu vejo neles hoje, né? Aprendendo com eles. Mas foi assim que tudo começou. E como é que você define, tem alguma definição, como é que você diagnostica, né? Existe alguma forma de fazer um diagnóstico precoce no autismo e esses graus? Como é que você... existe uma forma de minimizar quando está num grau mais elevado? Como é que funciona isso? Quando a gente pensa no diagnóstico precoce, existem doenças que podem ser diagnosticadas ainda intraútero, né? O autismo não, porque na verdade ele é um transtorno socioafetivo, um quadro socioafetivo. Então a gente começa a observar alguns detalhes importantes, mesmo quando a criança ainda é pequena. Mas, por exemplo, com menos de um ano é muito complicado, muito difícil a gente saber, né? Você ter uma identificação, talvez a família nem perceba tanto. Porque alguns fatores são muito preponderantes para que se chegue a um diagnóstico, né? E uma coisa que a gente estava falando é uma questão que a gente chama da intelectualidade, né? É muito comum algumas crianças autistas ou adultos, seja o que for, apresentarem verdadeiros déficits intelectuais. Então, assim, terem um baixo QI, né? Um nível muito baixo. Por outro lado, crianças podem ter um QI extremamente alto, o que a gente chama de hiperlexia, né? Aquelas crianças que conseguem aprender com uma facilidade, são verdadeiros gênios. A gente pode até pensar em algo parecido com superdotação, né? De tão grande a capacidade que tem. Agora, o transtorno do espectro autista, ele não traz como marca uma característica intelectual definida, tipo, todos terão uma baixa intelectualidade ou uma alta intelectualidade. Ou tendência para exata, ou humana, ou ciência. Não, cada um tem a sua particularidade. Exatamente como todas as pessoas que não têm autismo, né? Cada um tem a sua tendência, a sua facilidade, né? E o seu nível intelectual também vai variar caso a caso, pessoa a pessoa. Então não tem... inclusive, quando a gente tinha as primeiras classificações do autismo, né, no DSM principalmente, que começou a ser classificado na década de 1980, DSM é um código, né, de classificação de mental disease, né, que vinha então da Sociedade Americana de Psiquiatria. Então, na verdade, o autismo ele era classificado dentro dos transtornos invasivos do desenvolvimento. E ali, nessa classificação do DSM, que é uma classificação americana, mas que tem aí uma abrangência muito grande no mundo, ela é utilizada em vários países do mundo, né? Então, o autismo ele vinha classificado dentro dos transtornos invasivos do desenvolvimento. Então, a questão intelectual já servia como parâmetro para você identificar se era autismo, se era síndrome de Rett, se era síndrome... algumas outras variações que vinham ali dentro.
E no Brasil, muito utilizado o CID-10, o CID, né, que é uma classificação internacional de doenças, que é o que o Brasil utiliza. Quando ele foi lançado no Brasil, ele já não estava mais nos transtornos invasivos do desenvolvimento. E o CID-10, olha só curioso, o CID-10, ele é sobre... não é a esquizofrenia. Então, ele vinha... Quer dizer, é uma controvérsia até, né? Na verdade, ele vinha incluído, o autismo ele vinha incluído dentro do que a gente chamava TGD, que é o transtorno global de desenvolvimento, né? E ali ele vinha muito próximo do que se falava de esquizofrenia infantil. Então, porque olha só, né? no princípio, quando se falava em autismo, né, os primeiros cientistas que começaram a abordar o autismo classificavam como uma espécie de esquizofrenia. O que não corresponde à verdade, porque na verdade a esquizofrenia é uma doença psiquiátrica, é claro, por uma desregulação de neurotransmissores, principalmente a dopamina, que faz com que haja uma alteração de consciência no sentido de percepção da realidade, mas assim, você diferenciar o que é real do imaginário. Enquanto que no autismo isso não acontece. Ele não tem esses fenômenos de alucinações, de síndromes persecutórias, né? Isso não entra no espectro do autista. Porque ele tem essa dificuldade. O termo autista vem do síndrome de si mesmo. Ou seja, é como se ele tivesse mergulhado dentro de si mesmo e na dificuldade de interagir com o mundo aqui fora. Então, na verdade, não é que ele tenha um processo alucinatório em relação ao mundo, mas ele tem uma percepção individual em relação ao mundo. Né? É como eu vejo o mundo sem conversar com vocês. Se eu nunca tivesse visto esse aparelho, eu falasse, para que serve isso aqui? E eu começo a elocubrar aqui e montar minha própria teoria, que é mais ou menos o que acontece dentro do espectro autismo. Né? Então, quer dizer, só por ver essas formas de classificar diferentes, tanto do que se fazia, né, no DSM, como que se faz no CID, já era meio contraditório, já era meio controverso, né? Qual classificação usar e que tipo de doença aí, que já mudou radicalmente, principalmente depois de 2018, né? Que foi a última versão do CID. Tem até algumas pessoas que falam que quando o autista olha para uma pessoa, ele consegue fazer um raio-x da pessoa. Né? Independente do seu grau, ele faz um raio-x. Ele consegue ver a sua essência, né? O seu caráter. Ele consegue... E muitas vezes isso faz com que ele recue para o seu mundo, né? Que é o que... na verdade, não é nada tão... assim, que pareça tão mágico, né? Lá na USP, quando a gente iniciou um estudo utilizando um aparelhinho chamado Eye Tracker, que era colocava um óculos com um sensor nesse óculos, e você colocava imagens no computador, e esse sensor ia mapeando o movimento que você fazia com os olhos, né? Então, todas as vezes que colocava uma imagem de uma pessoa, um rosto desse computador, e colocava uma pessoa sem autismo e falava assim, explora aí a pessoa, acontecia muito que as pessoas sem autismo tinham a tendência de olhar para os olhos, nariz, aí vinha aqui em cima e olhava. Então, quando ficava tudo riscadinho, né, o resultado. Então, era como se ficava muito riscadinho, que essa região mais central de olho, nariz, boca e tal. Quando os autistas olhavam com esse mesmo aparelho, os resultados que se achava é que eles observavam muito mais essa área mais externa e eles não fitavam exatamente o centro do olho. Isso levava, né, a especular que, na verdade, ele não faz aquela de encarar a pessoa. Então, ele tem uma percepção muito mais periférica da pessoa com seus movimentos, né? E à medida que a pessoa não tem interação com a outra, o que ela faz? O que ela observa? Pelos movimentos físicos, pelas expressões, assim como a gente, né? Eu olho para você agora, eu estou vendo que você está receptivo para falar comigo. Se eu estivesse falando uma grande besteira, seu olhar estaria mais carregado. Então, o autista também ele tem essa percepção, né? Ele faz, alguns, né? Fazem essa associação dos movimentos motores que se tem aqui, das expressões motoras que se tem aqui, para que ele mesmo elabore uma conclusão dentro daquilo que ele consegue. Agora, dependendo dessa capacidade cognitiva para cima ou para baixo, essa percepção vai estar correta ou não. Né? Legal. Deixa eu só pedir aqui, Preto, rapidinho. Pessoal, compartilha a live, né? Um assunto tão importante, né? E tão presente, tão atual. Né? Então, compartilha a live. Hoje nós temos aqui um grande especialista, uma pessoa que vai nos ajudar a entender cada vez mais. Então, peço compartilhe para que outras pessoas também possam assistir e entender
sobre o assunto. Desculpa aí, Prieto. Não, vamos lá. Só queria mandar um beijo, um grande beijo para a dona Célia, que está assistindo ao vivo. Ela manda, hein? A gente tem que, né? Só fazer um comentário aqui. Segredos de uma Mãe. A senhora Carla Lino, no YouTube, ela disse o seguinte: meu filho autista é extremamente inteligente e tenho aprendido muito com ele. Bom, cara, muito bom. Isso eu acho que é uma particularidade, acho que de todos, né? É claro que cada um dentro da sua particularidade, como qualquer pessoa, né? Às vezes, igual eu falei, às vezes ela tem a tendência exata, humana, parte científica, né? Mas pelo que eu percebi, e o contato que eu tive com a maioria dos autistas, que eles são muito inteligentes. Por exemplo, eu vou dar exemplo, né, da filha do Carlão, a Nívia. A professora fala para ela assim: Nívia, 9 horas o Pedro tem que tomar remédio. Das 9 horas ela vai lá e avisa a professora que o Pedro tem que tomar remédio. Só que a Nívia não sabe olhar a hora. Então, como que acontece isso, né? Como que esse relógio biológico dela coloca ela numa exatidão, né, de forma tão precisa? Então eu vejo que é uma particularidade da maioria, Preto, de ser inteligente. Não sei se você que estudou muito mais que eu. Assim, ó, é muito comum. Eu já tive pacientes autistas que eram excelentes no judô, né? Autistas que cantavam em coral. Alguns tinham dificuldade de ficar lá na frente cantando, mas cantavam em coral, que participavam de judô. Outros ficavam bastante isolados, mas assim, matematicamente era uma coisa que formidável. Era formidável, né? Exatamente por essa questão. Eu costumo dizer assim, ó, o tempo que a gente perde conversando com o outro, assistindo televisão, eles estão voltados, com a atenção voltada, engajada, a sua atenção engajada em uma determinada atividade que é aquela que te traz prazer. E eles são muito mais concentrados, então. Então, na verdade, a gente pensa assim, ó, existe uma coisa que a gente chama de processo de atenção, vamos dizer atenção visual ou cognitiva que seja. Existe uma latência temporal em que uma pessoa dita normal, né, consegue fixar a atenção em determinada atividade, objeto, seja lá o que for. Então, existe o engajar da atenção e o desengajar da atenção. Uma pessoa habitual, aí a gente vê que um adulto, esse engajamento dura cerca de 90 minutos, 1h30, que é o tempo de um filme, mais ou menos. Você vê que é um jogo de futebol. Você vê que um filme que passa de 1h30 já, né, tem que ter um intervalo no meio e tal. As crianças com autismo têm um problema do desengajamento da atenção. Então, se tem algo que traz prazer, ela engaja a atenção e essa latência de 90 minutos se perde. Olha. E ela pode durar lá 2, 3, 4, 5, 6 horas para o processo atencional e acaba se tornando um estudioso daquele assunto. Porque ele vai engajadão lá e automaticamente ele vai ser muito bom naquilo que ele está engajado. Ricardo, eu estava lendo, dizem que, como ele falou, pelo menos tinha traços, né? O Newton tinha traços do autismo. Ele mudou o mundo. Indiscutivelmente é o cientista que mudou o mundo, né? E algumas histórias dizem que ele trabalhava várias horas, trabalhava muito em vários processos que ele trabalhava na parte científica. Aí está a explicação, né? Ele tinha a capacidade de se enganjar naquele assunto. E aí o Prieto tinha perguntado bem no começo se havia alguma forma de diminuir os prejuízos. É muito interessante a gente observar que assim, os processos terapêuticos voltados para o autismo devem acontecer sempre, porque assim, dentro das particularidades que as crianças têm, algumas coisas precisam ser adaptadas. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui uma criança que gosta muito de matemática. Se você deixar essa pessoa ad eterno lá estudando matemática, como vai ficar as relações sociais dela? Como vai ficar a relação com a família? Na fase adulta, na interação, né? E como ela vai conduzir a sua vida pessoal mediante a sociedade, porque ela precisa, né? Sim. Então, na verdade, a terapia vai estar de olho exatamente nesses pontos fracos que devem ser também incentivados à pessoa. Falar assim, ó, tá tudo bem, legal, ok, mas olhe também para isso daqui, né? E buscar fazer com que essa atenção volte para questões importantes
na vida da pessoa, né? E aí a gente começa dos níveis mais básicos, que é o cuidado da própria saúde, seu autocuidado, assim como as ações que ela precisa tomar pela vida adiante para que ela tenha uma relação social, né, mais eficiente. Agora eu vou fazer até para você explicar. Por exemplo, tem um porteiro que trabalha no condomínio do Vitorazo, né? O filho dele é autista e ele mora em cima e embaixo tem um bar. E esse bar, quando está com muito barulho, ele se irrita, né, com o barulho. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque você que não é vizinho de um autista, né, você precisa saber que determinado barulho, fogos, né, bombas, isso pode ser prejudicial à criança e à pessoa. E nós precisamos entender isso e respeitar, porque às vezes a pessoa não faz por mal, né? Mas faz por falta de conhecimento. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho disso. Normalmente, é muito comum que as crianças, que as pessoas autistas sejam ritualísticas. Então, elas costumam ter aqueles ritos, né? Que uma vez que aquelas rotinas muito severas, né? Que se você altera um pouquinho aquela rotina ali, é um problema. E da mesma forma que ela tem essas ritualísticas, é muito comum que ela também tenha sensibilidades para cores, para cheiros, tipos de sons específicos, texturas. Tem os sentidos mais aguçados, vamos dizer assim, como se fosse não é a mesma coisa, mas por analogia, um cego que passa a ter o tato melhor e uma audição melhor. Que na verdade não é que ele tenha, do cego, pela Pela atenção tátil, pela atenção auditiva, ele se torna melhor. Já o autista, ele tem já o autista isso mais desenvolvido mesmo. E essa sensibilidade, eu posso dar um exemplo bem fácil assim, ó. Para quem gosta de música, tem pessoas que gostam mais do grave, tem pessoas que gostam mais do agudo, pessoas que preferem um bumbo, outros preferem um violino, né? Então grave e agudo. Dependendo da sensibilidade, que é o que a gente chama de loudness, pitchness, né? Para grave, para agudo, dependendo dessa sensibilidade, é um incômodo extremamente grande. Então, quando a gente vê assim, o cara tá lá e embaixo tem um bar, é o barulho, é não saber quem está próximo, não está entendendo o que está sendo falado, toda aquela confusão, e o tipo de som que possa permear aquele meio ali, trazer uma irritação assim, extremamente severa para essa pessoa. E pode ser que não seja irritação, então, pelo que você falou, pode ser que traga medo para ele. Medo, pode ser pavor, pânico, né? claro. Então, isso é bacana comentar, porque às vezes você tem um vizinho que é autista, mas você não sabe o que você está causando. Então, é importante a sociedade aprender, né, isso e saber respeitar, né? Eu acho que é o mais importante. A propósito disso, deputado, só citar mais um comentário aqui do YouTube. O Daniel Rodrigues Faustino, ele comenta que o trabalho com os autistas é importantíssimo. O Daniel é vereador em Paraguaçu Paulista. Inclusive, é o que colocou o projeto da ele está dizendo aqui, aprovamos a CIPTEA, que deve ser a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, aqui em Paraguaçu, através do deputado Sargento Neri. Então, deputado, foi o senhor que criou essa carteirinha? Como é que, através do deputado Sargento Neri? Na verdade é o seguinte, nós criamos um modelo de projeto, né? E nós estamos oficiando vereadores que são amigos para que implante, né, através de lei, a carteira do autista nas cidades. Porque a nível de estado eu estou tendo dificuldade, estou com um projeto na Assembleia Legislativa para tentar conseguir. E por felicidade nós estamos tendo êxito, né? Então, Veracruz aprovou, já está entregando, Paraguaçu Paulista, inclusive eu estive lá ontem, o prefeito me deu uma boa notícia que vai estabelecer um centro para autista, então eu vou ajudar nessa construção. Lupercio aprovou, encaminhamos também para Bastos, que está fazendo o projeto, Palmital. Então nós estamos trabalhando a nível municipal porque tem uma maior facilidade no trâmite da aprovação. E a gente consegue, de certa forma, resguardar dentro do município essas pessoas. Então, quero parabenizar aí o nosso vereador Daniel, né, de Paraguaçu Paulista. Inclusive, deputado, antes de você nos falar a importância da carteirinha, 2 vereadores, inclusive um deles, o Daniel, mandou um recado para a gente aqui na produção. A gente queria exibir, se a produção pudesse passar para a gente aqueles 2 vídeos,
A gente já queria trazer esse agradecimento, eles tiveram o carinho de mandar essa mensagem para a gente. Então, se a gente puder estar exibindo, vai ser bem bacana agora a gente trazer. Olá, amigos e amigas. Aqui quem vos fala é o vereador Daniel Faustino, da cidade de Paraguaçu Paulista. Deixo aqui o meu abraço a todos e, de modo especial, ao meu amigo deputado estadual, Sargento Nery. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês da importância da carteirinha de identificação da pessoa com espectro autista, que foi uma ideia em que o deputado estadual Sargento Nery enviou para nós. Sabemos que o deputado tem sido defensor ferrenho desta causa e tem lutado veementemente para que as políticas públicas, de fato, cheguem e alcancem a vida dessas pessoas. Nós sabemos que no Brasil há cerca de 2 milhões de pessoas já diagnosticadas com o autismo. E através da Lei 13.977, na qual institui as políticas públicas de proteção aos direitos da pessoa que sofre do espectro autista. Tendo aí a importância, nós acatamos essa ideia, apresentamos como indicação e que posteriormente virou um projeto de lei, a PL 079 de 2021, aqui no nosso município de Paraguaçu Paulista, na qual instituiu a carteira de identificação da pessoa com espectro autista. Este é o primeiro passo, este é o começo e o desenvolvimento de ações efetivas que vão fazer com que os direitos dessas pessoas sejam colocados em prática. O nosso apoio total e a nossa felicidade de defender uma causa tão importante para as pessoas que sofrem do autismo. Um abraço especial mais uma vez ao meu deputado estadual Sargento Nery, grande amigo, e a todos vocês que nos acompanham. Aqui em Paraguaçu, nós temos a carteirinha de identificação da pessoa do espectro autista, graças a esse trabalho excepcional que o nosso deputado tem feito no estado de São Paulo. Um beijo no coração de todos, um abraço especial e até a próxima. Nós temos um segundo vídeo que está na sequência já. É um outro município que também aprovou o projeto. Pessoal, é ao vivo é assim mesmo, tem jeito. Então, vamos seguir, mas esse é o vereador Gabriel, é do município de Lupercio, deputado? Município de Lupercio. E também aprovou na primeira sessão. São 2 vereadores que a gente confia muito, são garotos aí, com todo respeito, né, devido à função, mas pela minha idade posso chamá-los de garotos que nós apostamos na política, que são aquelas pessoas que realmente estão na política para cuidar de pessoas, e é isso que nós queremos. Então, eu fiquei muito feliz, né, com a aprovação desses 2 projetos, e agora nós estamos tentando implantar em São Paulo. Encaminhamos aí através da Léo Áquila para o TAMI, né, para fazer o projeto. Eu não sei se já tem na Câmara Municipal de São Paulo, mas se não houver, nós pedimos aí para o TAMI colocar, e eu espero que São Paulo também consiga colocar. Antes do Ricardo perguntar, só o JGM, ele está informando aqui que recebeu informação que o sargento Taconelli, de Batatais, que a Câmara Municipal de Batatais, através de uma vereadora, está buscando a regulamentação também da carteirinha. Então, parabéns, ele recebeu a informação do sargento Taconelli. Então, parabéns a Batatais, a Câmara Municipal que está com essa iniciativa aí. Maravilha, eu vou reencaminhar o vídeo aqui do vereador Gabriel. Quantos deputados? A carteirinha vai auxiliar na vida do autista em que sentido? É ter acesso aos serviços públicos? O que ele pode estar tendo aí de facilidades com a aquisição, né, da carteirinha, seja municipal, seja via futuramente o governo do estado? Quem regulamentar isso oferece o quê como um benefício para essas pessoas? Primeiro, cria-se uma identificação, né? Os pais encontram muita resistência porque o autista ele não tem uma marca, ele não tem uma aparência, né, que crie
essa identificação do autista. E muitas vezes ele precisa estacionar num local apropriado, ele precisa ter preferência em uma fila, às vezes ele precisa ter algum benefício do poder público, mas eu não penso no hoje. Eu falo que a carteirinha é uma ponte, ela é uma ponte para buscar mais benefícios, porque poucas pessoas sabem, mas os pais gastam muito, né, com o autista. Porque você tem que colocar especialistas para tratar os autistas. Muitas vezes eles têm que buscar uma escola especialista para isso, especializada, né? E, às vezes tem medicamentos que tem que tomar. Então, eu acredito que a carteirinha é uma ponte para que no futuro a gente consiga, por exemplo, uma isenção do pedágio, isenção da Zona Azul, isenção na compra de alguns medicamentos. A gente pode fazer um trabalho muito amplo através da carteirinha. Então, a carteirinha, eu idealizei ela como uma ponte para que a gente consiga mais benefícios. Não sei se você concorda nessa... Principalmente depois que 2018, né, que as classificações mudaram, daqueles transtornos que eu falei, agora veio, como eles estão se referindo, né, transtorno do espectro autista, o diagnóstico está cada vez mais subjetivo, né? Que agora a gente chama lá grau médio, grau 1, grau 2, grau 3 no DSM, grau médio, severo e moderado lá no CID. E é o que a maior crítica que se tem a essa nova forma de diagnóstico é exatamente a questão do acesso aos direitos. Porque, embora o autismo também não esteja classificado junto com as deficiências, porque quem é cego é o deficiente visual, o surdo é o deficiente surdo, o deficiente físico, o deficiente múltiplo. O autista não está dentro dos quadros da deficiência, ele tá embora ele seja reconhecido, por exemplo, em nível escolar, né? Quando a gente pensa na classe comum e naquela que vem no contraturno, né, que é a sala de recursos multifuncional, ele tem acesso? Tem. A educação especial? Tem, por ser autista. E a grande dificuldade realmente nesse novo diagnóstico é esse, do reconhecimento do direito da criança com transtorno do espectro autista. Eu acho que a carteirinha, né, facilitaria esse acesso. Pegando um gancho da fala do ele comentou da questão das escolas. Como que é hoje o acesso do autista à escola? Dentro dessa filosofia da inclusão, né? Então, o autista também, quando a gente pensa em escola especial, em educação especial, não escola, educação especial, a lei tem aquela prerrogativa que dá acesso a todas as pessoas que possuem, antigamente chamava de portadores de deficiência, não se usa mais, né? Pessoas com deficiência, e dentro dessa turminha entra, então, as pessoas com transtorno do espectro autista. Então, como acontece? Principalmente nas escolas públicas, né? Elas devem ser matriculadas numa sala de aula comum, que a gente chama de sala comum, que é a sala de aula regular, na qual ela tem o mesmo tipo de ensino que todas as crianças recebem, e no contraturno elas são matriculadas no que a gente chama de sala de recursos multifuncional, né? Então, nesse momento, ela vai para a sala de recurso multifuncional e ela é atendida lá. Não no sentido de dar reforço escolar, ou seja, repassar o conteúdo, não. Mas de diminuir as dificuldades causadas pelo transtorno. E isso, assim, de forma muito individualizada, porque cada criança vai apresentar uma particularidade. Cada criança com transtorno do espectro autista vai apresentar uma determinada particularidade, já a mais do que todas as crianças, né, apresentam. Então, é nessa sala de recurso multifuncional que recebe, né, esse apoio que a criança precisa receber. Isso, pela prerrogativa da lei, quando a escola não possui a sala de recurso multifuncional, a criança é matriculada na sala de recurso funcional mais próxima, mesmo que não seja na escola que ela frequenta. Inclusive... E tem a obrigatoriedade de se colocar um profissional, né, na sala de aula para acompanhar. Então, na sala... E há uma dificuldade muito grande nisso, né? O poder público acaba não cumprindo isso daí. Porque na sala de aula comum, ainda são os pedagogos, né? O professor especializado, ele vai para a sala de recurso multifuncional, né? E até pelo o Estado de São Paulo, inclusive, ele é bem exigente na formação desses professores, que a carga horária do curso de pós-graduação é bem grande. Bem grande. E o professor se especializa em determinada área para o tipo de atendimento, né? Você falou do diagnóstico, que houve mudança,
esse diagnóstico, ele apresenta divergências de um profissional para outro na classificação? Como é que funciona isso? Então, cada diagnóstico, para que a criança seja chegada no autismo, ela passa por uma equipe multidisciplinar, né? Então, ela passa pelo psicólogo, pelo neuro, né, pelo psiquiatra. Porque não é um sintoma padrão, não tem um sintoma. Então, existem, assim, um grupo de características que, quando você um questionário, você vai vendo, e dependendo dessas respostas que você tem, a gente vai chegando a um diagnóstico. É claro que comparado ao quadro clínico, ou seja, o comportamento que a criança apresenta, né? Então, vai se comparando esse comportamento com aqueles quadros e vai se chegando a uma conclusão junto com uma equipe multidisciplinar, nunca sozinho. Eu já vi bastante coisas, né? Por exemplo, tem determinada pessoa que tem autismo que ele é exato. Se você falar assim, o carro deu um cavalinho de pau, ele vai lá e te dá um cavalinho de pau, de madeira, né? Ele é exato. Literal. É bem dogmático naquilo que você fala. E outras não gostam de ser tocadas, outras não gostam que você olhe. São particularidades, né? Cada um tem a sua particularidade. Agora, o que eu vejo, né? A gente fez até uma homenagem para o Dia das Mães, para as mães de filhos autistas. Por quê? Além da sua carga horária de trabalho, de vida social, que todo mundo tem que ter, eu vejo que é uma carga excessiva, né, de trabalho com o filho. Porque não é só cuidado, né? Eu vejo que o pai, a mãe de autista, não é só cuidado, tem todo um trabalho. Eu vi, por exemplo, um documentário onde a mãe ficou mostrando o desenho de um gato e falando, depois de 2 anos, a criança falou gato. Quer dizer, é claro que é uma doação, né? É um trabalho de amor, né? Mas é um trabalho, né, que se faz com essas crianças. Então, nós fizemos aí essa homenagem às mães, né? Com que tem filhos autistas. Tivemos até depoimentos de algumas, porque eu vejo que realmente é uma doação de amor. E é diferente, né? É diferente de uma mãe que tem um filho que não tem autismo, né? A responsabilidade é muito maior, né? Inclusive, há recursos terapêuticos, né, que existem para ser utilizado como formas de comunicações alternativas, né? Que aí diz lá substitutiva, aumentativa, ou seja, verdadeiras arsenais. Então tem pranchas de que a criança ou aponta, ou ela faz referência, tipo de desenho, se são pictóricos, ideográficos, e esses recursos vão sendo utilizados para estimular, né, para que a criança consiga, a partir de onde ela está, que a gente imagina que possa ser um ponto ruim, que não seja ainda bom na comunicação, e por meio desses recursos ela vai conseguindo adquirir linguagem, mais acesso e tal. Então é por isso a importância, né? Sim. E na questão da comunicação, principalmente os fonoaudiólogos, né? Dando continuidade, nós estamos fazendo muitos comentários aqui, deputado. Muita gente assistindo a live. Já identifiquei comentários de Santa Catarina, Bahia, do estado de São Paulo, por todo o estado tem pessoas acompanhando. E como nós mencionamos, além dessa causa do autismo, iremos abordar hoje um pouquinho sobre a causa do PCD. E já começaram a chegar comentários aqui falando sobre o PCD, inclusive te parabenizando, porque houve um projeto 529 que dificultava a isenção do IPVA aos PCDs. E agradecendo por você ter ido contra esse projeto lá na Assembleia. Eu queria, então, agora que a gente vai adentrar um pouco a esse tema também, já pedir para a equipe trazer o Carlinhos, que vai nos acompanhar, ele que vai poder também trazer aqui um pouco da dificuldade que os PCDs encontram no dia a dia, nas simples ações cotidianas. Então, eu gostaria que você, deputado, você é a pessoa ideal para dar boas-vindas e apresentar para quem nos assiste o Carlinhos. Boa noite, Carlinhos. Carlinhos é nosso moleque mimado. Olha a cara dele de mimado. Carlinhos é uma pessoa que a gente tem um orgulho de ter na equipe, é uma pessoa que tem uma capacidade intelectual e nos ajuda muito, né, Carlinhos? Seja bem-vindo aí. Você tá com vergonha? Tá com o dedo na boca? Tá com vergonha? Tem um delay. Boa noite, deputado. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo aqui, Carlinhos, ao ProsaCast.
Carlinhos, que eu já vou falar. Boa noite ao Prieto também, e boa noite ao Altieri, falando parabéns. O Carlinhos, além de estar aqui contribuindo com esse diálogo, ele é designer, ele é editor de vídeo, ele contribui aqui com o roteiro do ProsaCast. Fez minha página. Fez a página. O Carlinhos Ele faz tudo. Menino de ouro, pô. Carlinhos, seja bem-vindo. Carlinhos, eu queria te fazer uma pergunta para contribuir aqui também com esse diálogo, né, da questão dos PCDs. Hoje, o mercado de trabalho dá oportunidade às pessoas com deficiência? Como que está hoje essa relação do mercado de trabalho com os PCDs? Então, o que acontece é o seguinte, as empresas elas têm vagas especiais para pessoa com deficiência, exclusiva para PCD. Mas assim, o que acontece? Existem muitas empresas que acham que tem exatamente vaga para PCD e não são exatamente para PCD. Eu vou resumir uma história que aconteceu comigo uma vez. Eu fiz um processo seletivo em uma empresa e era vaga exclusiva para PCD. Passei no processo tudo e a moça, eu acho que a moça da RH me ligou. Falou, parabéns, você passou do teste, vamos arrumar seus documentos para você começar a trabalhar. Mas aí quando ela me perguntou, ela me perguntou qual que é a mobilidade que você precisa para trabalhar na empresa. Aí eu peguei e falei para ela, não, eu sou cadeirante, logicamente que eu preciso de um elevador ou eu preciso de uma rampa, né? Aí ela falou, então, infelizmente, a gente vai ter que parar o processo seletivo por aqui. Você se importa? Desculpa, porque a gente não tem estrutura para elevador e a gente não tem estrutura para rampa. Ou seja, muitas empresas abrem processo seletivo para PCD. Até uma coisa que eu falo assim, que as empresas abram um processo realmente para PCD, não só para quem assim tem dificuldade de andar, para quem anda de muleta, cadeirante também. Se você quer abrir na sua empresa vagas para PCD, que seja no geral, não que seja para um grupo e para outro não. Tem que ter oportunidade para todos, né? Um critério de igualdade, senão você acaba segmentando a classe do PCD que você quer contemplar, né? Eu vejo assim também, não sei se o Carlinho e o Thierry vai concordar, a capacidade. Então, por exemplo, o Carlinho não está com nós porque ele é deficiente. É claro que a gente se apaixonou pelo Carlinho, né? Esse moleque maravilhoso que ele é, mas ele está com a gente pela capacidade de trabalho dele. É claro que eu acho importante essas vagas, acho importante esse processo, mas eu acho importante o empresário também analisar a capacidade daquela pessoa. Ele é deficiente, mas não está morto. Intelectualmente, ele é muito bom, tecnicamente, ele é muito bom. Então, eu acho que tem que ter essa visão da capacidade de trabalho da pessoa. É claro que, por vezes, precisa de uma adaptação na empresa, né? Nos setores para receber essas pessoas. Então, por exemplo, Carlinhos é prova disso. Ele está com a gente desde o início, né? Desde 2016, né, Carlinhos? E tá por quê? Porque a gente teve pena do Carlinhos? Não, o Carlinhos ele se mostrou autossuficiente. Ele se mostrou capaz, né, Preto? Desde o primeiro momento. O Preto briga muito com o Carlinho também briga muito com o Preto. O Preto é chato, né, Carlinho? Mas tudo bem, né? Mas o Carlinho, ele sempre mostrou uma capacidade enorme. Ele criou uma página para mim muito bonita, todos os posts, vídeo que nós temos, é ele que faz. Né? Então, ele tem capacidade. Eu não sei se você pensa assim, Carlinho. E aqui tem um delay. Sim, acabou sendo uma grande oportunidade, né? Uma oportunidade de aprendizado também, por que não?
Inclusive, publicamente aqui, eu aproveito para agradecer o senhor por isso, por a gente estar nessa parceria há 6 anos. Já. E fala para eles que eu não sou chato, Carlinhos, que é tudo mentira. Não chegou para eles. O Prieto é gente boa. Aí, Carlinhos. Boa, Carlinhos. Carlinhos, ainda nesse tema, eu queria te fazer mais uma pergunta. É a questão do transporte público. Eu acredito que seja um grande desafio, principalmente para os cadeirantes. Como é que está isso atualmente? Os profissionais que trabalham com o transporte público, eles estão preparados? Eles sabem como lidar com esse público, como atender a essa dificuldade que existe para o embarque, desembarque? Como é que está isso hoje? Então, hoje, eu acho que estava do mesmo jeito que estava 2 anos atrás na pandemia. Eu vou resumir uma história também que aconteceu comigo no transporte público. Em 2017, eu sofri uma queda de um elevador de um ônibus, porque o cobrador e o motorista não estavam capacitados a operar. Outra coisa também, eu já cheguei, assim, pelo costume de andar por São Paulo, de ver cobrador mexendo no controle do elevador, eu já cheguei a ensinar motorista e cobrador a operar o elevador, né? E também tem um grande problema também, que muitos deficientes dão sinal para parar, e aquele ônibus com aquela rampa manual, o motorista acaba parando longe, motorista também não consegue também operar, como eu falei também, o mecanismo. Ou seja, não adianta você colocar, você ter uma estrutura para receber PCD, sendo que você não tem profissionais qualificados e capacitados para operar esse mecanismo. Porque senão, para mim, assim, eu que sofro com isso também, não adianta nada. Agora, Carlinhos, essa sua cadeira ela é mais pesada que uma cadeira normal, né? Você tem algum tipo de problema? Você vê algum tipo de problema com essa cadeira que é motorizada, né? Em relação às cadeiras normais? Tem alguma dificuldade maior ou não? Tá sem som. Isso daí. Tá sem som. Agora falhou o áudio. Falhou o áudio. Acho que tá mudo aí, Carlinhos. Ao vivo assim mesmo, gente. Tá sem som, Carlinhos. Então, vamos voltar aqui ao estúdio, né? Olha só, o que o Carlinhos falou é uma realidade, né? Às vezes tem o instrumento, né, Chess? Tem um ônibus, é feita uma propaganda enorme, mas aquelas pessoas que vão operar não têm a capacidade funcional para fazer, né? Não são treinados. Isso é um problema. É gravíssimo, porque é a mesma coisa de não ter. É a mesma coisa de não ter o equipamento, né? Então, gera uma expectativa dos dois lados, né? Com certeza. Porque para o profissional também deve ser complicado, horrível, né? Eu tenho aqui, quero atender, mas não sei como. Não sei como. E até ele fica constrangido, né? Porque não consegue fazer isso daí. O Ricardo passou sobre um projeto 529. Foi um projeto muito ruim. Essa é a dúvida do Araújo aqui também. Ele está Araújo, ele no PL 529, o governo dificultou a isenção de IPVA aos PCDs. Dificultou não, ele tirou, né? Obrigado, deputado, por ter votado contra esse projeto. Na verdade, esse 529 aumentou o ICMS, tirou os benefícios do PCD, tirou os 15% das Santas Casas, né? Que é o carro-chefe da saúde no interior e também na capital, né?
E depois nós brigamos, lutamos muito, aí o governo colocou um projeto dando um desconto no IPVA para o PCD. Foi uma vitória nossa, não era o que nós queríamos, porque nós queríamos a isenção. E eu falo que São Paulo foi na contramão do mundo, porque todo mundo quer fazer inclusão. E São Paulo veio com um processo de retirar um benefício para a inclusão, porque o carro, eu falo que o carro é uma maneira de se fazer a inclusão do deficiente, né? Porque é ele que transporta para o trabalho, para a vida social. Então, eu acho que nesse projeto o governo foi muito infeliz, e mais infeliz ainda foram os deputados que deram o aval a esse projeto e aprovaram esse projeto, que é uma pena. Maravilha. Deputado, seguindo agora, voltando aqui para a pauta do autismo, o Carlinhos teve um probleminha técnico lá, teve que se ausentar. Você comentou o objetivo da carteirinha. Uma vez aprovada no âmbito municipal, ela vai ter reconhecimento só naquele município? Ou no estado tem validade? Uma vez aprovada no estado, ela tem vigência nacional? Como que funciona a abrangência desse trabalho? Porque muita gente comentou aqui, inclusive mães, dizendo que a carteirinha, de fato, é uma grande bênção na vida das mães para alcançar alguns trabalhos, né? Ter acesso a alguns trabalhos para seus filhos. Como que funciona a vigência disso? A circunscrição, a competência de atuação é importante, porque é uma questão legal, né? Então, aquela cidade que aprovou, a carteirinha vai ter utilidade no setor público daquela cidade. A cidade vizinha já não tem essa competência legal. Mas, de qualquer forma, é uma identificação, né? Mesmo que seja de outro município, fica fácil para se fazer a identificação. Por isso eu acho a importância. Isso é aplicado no bom senso, né, de quem vai estar identificando aquela documentação. Então não tem obrigatoriedade de outra cidade aceitar, mas tem a identificação. O ideal seria, a nível estadual ou a nível federal, né, criar-se essa identificação. Nós estamos em estudo, e hoje a tecnologia é uma coisa maravilhosa. Então, a Univem, quero mandar aqui um beijo enorme para a doutora Vânia, que sempre está comigo nos desafios, criando alguns projetos, né? Nós estamos lá estudando e criando projeto de uma carteirinha para pessoas com deficiência também. Mas o que nós queremos? Nós queremos colocar um QR Code. Por quê? Para que num socorro ou qualquer eventualidade, você consiga saber se aquela pessoa tem alergia para um medicamento, qual medicamento que ela toma, qual que é a deficiência dela. Então, teria ali um laudo, né, de imediato para o médico consultar, por exemplo. Então, nós estamos em estudo, né, partiu tudo da carteirinha do autista, né? E agora nós estamos num estudo para ter essa identificação, né? Uma carteira seria uma carteira de saúde, sei lá, uma carteira... As informações de saúde mais relevantes. Isso, né? E demonstrando qual a deficiência dessa pessoa. Porque, por vezes, a pessoa não aparenta ter a deficiência, né? Tirando o caso do autista. Mas ela tem a sua deficiência. E precisa, sim, ser identificado, precisa, sim, ter essa preocupação. Até para facilitar o acesso aos seus direitos, né? Sim, que é o mais importante, né? É o mais importante. Ô, Thierry, deixa eu te fazer um novo pedido aqui. Tem muita gente que chegou na live quando você já tinha feito algumas explicações. Só vai chegando do trabalho, vai podendo acessar. Uns chegam um pouquinho depois. Diferente de que muitos pensam, os autistas, então, eles não têm uma deficiência intelectual, é isso? Não necessariamente. Então, seria bacana esclarecer novamente um pouco dessa visão geral, porque muita gente chegou ao programa depois, e seria bacana a gente desmistificar essa afirmação que muitos entendem que ser uma deficiência intelectual, né? Não é uma deficiência intelectual, na verdade é um quadro que tem uma afecção no comprometimento socioafetivo, né? Mas que pode ter problemas de QI, né? De coeficiente de inteligência. Inclusive, o nível intelectual que a criança tem, que ajuda na classificação do grau do espectro autista que ela tem. Então, a gente pode ter crianças autistas aí com QI menos 60, menos 70, que é uma deficiência intelectual consideravelmente importante. Mas também podemos ter pessoas, né, com QI acima de 100. Então, na verdade, não existe um padrão
de coeficiente de inteligência, que é como se falava antigamente, ou de grau de intelectualidade, né? Que seja característica do autista, pelo contrário. Mas é esse grau de inteligência que direciona também, não só, mas também o nível de autismo que a criança possui. Legal. Só o Carlinhos conseguiu. Carlinhos, tá de volta? Fala oi aí, Carlinhos. Oi, sim. Carlinhos. Sim, tô de volta. Carlinhos, Para de apertar o botão aí, A Carlinhos. pergunta da Para de cadeira, se você tem alguma dificuldade com a cadeira mais pesada aí, para outros, né? Se a sua, também pode ser a de outros. Sim, então. Eu, inclusive, ouvi isso aqui, infelizmente, a gente teve problema técnico. Essa cadeira aqui, ela muito facilitou na locomoção, mas, assim, ela é muito melhor para a questão de mobilidade, para pegar o ônibus, para andar pela calçada e tudo. Mas, assim, quem tem aquela cadeira como a que eu tive antes e tive por muitos anos, aquela que precisa de uma ajuda para ter mobilidade, é muito mais difícil. Se com essa daqui eu encontrei dificuldades, com aquela é muito mais difícil. Inclusive, Carlinhos, parece que você tomou uma multa a 120 com essa cadeira aí na Marginal. É verdade isso ou não? Não, então, eu cheguei aí do Sambódromo do AMB até a Estação Santana com essa cadeira, né? Só que assim, aí também entra a questão de mobilidade. Por quê? Porque eu tive que chegar do Sambódromo do AMB até a Estação Santana pela ciclovia, porque pela calçada é totalmente sem condições. E entrando no assunto que o deputado falou sobre a carteirinha, assim, a minha deficiência é totalmente visível. E eu já fui barrado em metrô, por incrível que pareça, porque não quiseram deixar eu passar, porque, assim, eu teria que ter, era na época que eu não tinha, eu teria que ter um bilhete único especial, eu não sei porquê, mas para provar que eu sou deficiente. É absurdo, né? É absurdo. Essas políticas públicas que dificultam, em vez de facilitar. Eu acho que nós precisamos facilitar para ter maior inclusão. Isso é o que eu penso, né? É claro. É por isso que a ideia da carteirinha, não só do autista, mas também da pessoa com deficiência, né? Para que possa ter maior inclusão, né? Essa é a ideia. A dona Patrícia Siqueira Neri está desejando boa noite. Essa também manda. Subtenente. E aí, aproveitando, o Luiz Carlos Fred, o Carlão, nosso amigo Carlão, ele dá boa noite a todos e agradece ao deputado pelo projeto e pela briga pelos pais de pessoas com transtorno, né, do espectro autista. Aí, nesse aspecto, né, perguntar tanto para o deputado como ele avalia essa questão dos pais, né, como ele pode ajudar, como a Assembleia Legislativa pode ajudar, e, ao mesmo tempo, também para o nosso doutor, professor Altieri, a questão do pai, com essa, como ele vê esse relacionamento do pai com o filho, como o pai deve agir ou proceder nessas questões de socialização do filho. Olha, Preta, é assim, ó, eu sou pai, você é pai, não sei se ainda não, né, o Ricardo. O amor do pai é incondicional, né? Ele quer ver seu filho feliz, né? E às vezes eu falo, não é um carrinho que faz seu filho feliz, às vezes é um abraço, um beijo, é colocar ele no colo e brincar com ele, né? Dar atenção. E eu acho que a pior coisa para um pai é ver seu filho sofrer, né, por determinado fato. Eu vi um vídeo hoje, não foi ontem à noite, me chocou, né?
uma criança com autismo chorando e falando que o amiguinho chamou ele de retardado, né? E você, pela forma que ele fala, você vê que é um menino que fala o português corretíssimo, né? Ele deve ter uns 9, 10 anos de idade, e a mãe colocou ele no colo e foi explicando para ele, né, que no mundo tem esses desafios, né, que isso tem que ser bem explicado para eles, né? Que tem pessoas boas e tem pessoas más, tem pessoas que fazem as coisas só para machucar as outras. E eu vi a mãe explicando, e com toda a calma, com toda a paciência. Mas eu imagino, né, a voz dela serena, explicando para ele, mas eu imagino o que ela estava sentindo por dentro, né? Para os pais, né? Ver seu filho chorando numa situação dessa. Então, como pai, eu acho que a Assembleia Legislativa, primeiro, tem que olhar para o ser humano. E ali nós temos ali pessoas de várias ideologias, de vários preceitos políticos, mas são todos seres humanos, né? Então nós precisamos pensar como ser humano e cada vez mais ajudar, não só o autista, mas todas essas pessoas que precisam da política pública. Eu acho que o pensamento é esse, né? Principalmente do meu gabinete é esse o traçado. Agora a parte técnica eu vou deixar para o Thierry. Como a gente pensa aí numa dificuldade socioafetiva, né? Aí as pessoas, até por preconceito, pensam que o autista não vai ter relação afetiva nem com pai e mãe, pelo contrário. Da mesma forma que eles são ritualísticos, geralmente os pais fazem parte dessa ritualística, né? Então, como diz o deputado, usando o termo dele, uma das pontes que ele tem com o mundo é realmente pelos pais. Os pais conhecem, os pais sabem a ritualística, eles contam, confiam, e muitas vezes passa a ser a parte confortável da criança é o pai. Então é muito importante que esses pais estejam sempre muito presentes em todos os processos, quanto na questão da escolarização, no trato com os terapeutas, no trato com a sociedade, que eles estejam sempre junto ali, né? Principalmente estando ciente, eu bato sempre nessa tecla, cientes dos direitos que eles têm, porque a partir do momento que eles têm os direitos e sabem ir atrás, né? Então esse processo de inclusão fica muito mais fácil de acontecer e automaticamente a vida da criança que tem o autista... Pai, a Letícia está aqui assistindo, dizendo boa noite para todos nós. Letícia é minha filhota, está sempre acompanhando o ProsaCast. Um beijo, filha. Um beijão para ela. Um comentário aqui também, deputado Fabiano Santos. Boa noite, amigos. Em especial, deputado irmão de farda, que não mede esforço para ajudar. Ontem ele e sua equipe estiveram visitando a PAI de Palmital, no interior. Registrando aqui a tua presença lá em Palmital. Nós conseguimos colocar, foi eu e o Juliano da Campestre, né? Nós indicamos lá R$90 mil para a PAI de Palmital, também R$100 mil para a PAI de Batatais, né? R$200 mil para a PAI de Marília. E às vezes a gente ouve nos bastidores, Altier, coisas cruéis, como políticos falam assim, mas a PAI não dá voto, né? E eu brigo muito, porque eu falo que a PAI não é para dar voto, a PAI é para atender pessoas, é para cuidar de pessoas, né? E nós temos, às vezes, essa crueldade no mundo político. E eu não me canso de ajudar a Santa Casa e as PAIs, né? Então, todo ano a gente vem fazendo um trabalho. Um dia eu quero te mostrar, nós temos um projeto de um parque para deficientes, né? Que também tem a parte do autismo, que aí entra a textura, né? Que é um paradigma para eles, né? Trabalhar a textura. E foi desenvolvido pela Univem, a doutora Vânia. Era para ser construído esse ano na PAI de Marília, mas por uma questão legal que o terreno não estava no nome da PAI, a gente não conseguiu colocar o recurso. Mas o ano que vem nós vamos para Palmital para colocar um parque lá na PAI. E qual que é o meu acordo com a PAI? Que esse parque seja aberto para a população. Então, é claro que tudo com regras, né? Vai lá, faz o cadastro, mas o filho não estuda na PAI, mas ele é deficiente, ele pode levar nesse parque. Então, nós tivemos a cautela de trabalhar os brinquedos com quase todas as deficiências, mas de forma à inclusão. Como que é isso? Você tem um filho que ele não tem deficiência, tem um filho que tem deficiência, você consegue levar os dois no mesmo parque. Que a intenção é essa, fazer a inclusão das crianças. E quebrar o paradigma daquela criança que não tem nenhuma deficiência, entender que o outro
mesmo com a sua deficiência, ele é normal para brincar, para trabalhar, para ter sua vida normal, né? E até porque a brincadeira faz parte do tratamento terapêutico. Né? Sim. E só mais uma pergunta, se o Ricardo me permitir. Tem casos que os pais percebem que a criança tem alguma diferença, vamos dizer assim, e pode ser o transtorno do espectro autista, ou seja, uma outra deficiência, uma outra necessidade especial. E aí os pais acabam escondendo essa criança, em alguns poucos casos, mas existem, né? Ou se envergonham. E como é que a gente trata isso com os pais? É possível fazer alguma coisa específica? Nem querem acreditar, né, que tem. Sim. Por vezes eles não... E aí a pergunta vai para os dois também. O poder público pode fazer algum trabalho nesse sentido e o que deve ser feito nesse sentido? Eu acho que o nível de conscientização é extremamente importante. Vou falar uma coisa que não tem nada a ver com autismo. Uma vez lá no Rio de Janeiro, eu atendia no centro, né, de CEAPED, o nome, e uma vez chegou para mim uma paciente, a garotinha tinha 6 anos, e a mãe, surda profunda, bilateral. E a mãe só descobriu que era surda aos 4 anos de idade. Você imagina, para descobrir que uma criança é surda com 4 anos, quer dizer, não descobriu, né? Ela escondeu o tempo todo. Principalmente agora, quando a gente fala de espectro autista, que não tem um diagnóstico clínico tão fácil de ser dado, ou talvez nem tão compreendido por todo mundo, que muitas vezes as pessoas podem falar assim, a criança é só tímida, ela não gosta de falar, ela não gosta de papo, ela é muito quietinha, fica escondida. Então, eu acho que a questão do esclarecimento, essa campanha, essas várias campanhas que têm acontecido em relação ao autismo, de mostrar para a população que como se manifesta, né, desde as primeiras idades, é extremamente importante para que às vezes a família quer esconder, mas o vizinho saca e denuncia aí, fala aí, mostra, ponto. Eu acho que a questão da informação é a saída. O exame do pezinho, né? A gente sabe que nós temos hoje o exame do pezinho, a PAI faz, né? E tem exames precisos, né? Ele consegue identificar o autismo ou não? Olha só como é difícil, né? E eu concordo com o Thierry, eu acho que a divulgação, a orientação é a melhor condução para a sociedade se precaver. E os pais saber que, principalmente, ele tem um porto, né? O poder público tem que ser esse porto de ajuda aos pais. E essa pergunta é muito pertinente, porque muitas vezes, quando a gente está em literatura lendo sobre autismo, fala assim, porque tem causas genéticas, causas hereditárias. Realmente tem. Mas nem toda causa genética provoca o mesmo tipo de consequência, como no caso da síndrome de Down, por exemplo. Que identifica pelo exame do pezinho, né, Thierry? Então, embora as duas possam ter origens genéticas, mas são... O Preto está me corrigindo aqui. Eu tenho um problema muito sério com nomes, né? E para facilitar, eu te chamei de Thierry. Mas é íntimo. Que não está errado. É íntimo. Nós somos amigos, né? E ele já está coordenando. Já está me coordenando. Mas pode ficar. 24 horas. Nada de mal vai acontecer, viu? Participação aqui do Robson Torquato, nosso irmão Thierry, mandando muito bem novamente. Registrando aqui o elogio. Obrigado. Quebrando um pouco o gelo agora também aqui, mandar um abraço para o amigo Iago Oliveira. Ele puxou minha orelha, deputado. Porque ele tem uma autoescola em Carapicuíba. E eu já falei de 2 autoescolas aqui, não falei da dele. E eu falei, ciúme de homem é pior do que de mulher. Aí ele falou, você não fala da mim. Então hoje eu vou falar. O merchan aqui, da autoescola piloto de Carapicuíba. Vamos lá, patrocinar. Séria. Patrocinar. Você quer se habilitar e está no município de Carapicuíba, pode procurar a autoescola piloto. Vai ser muito bem atendido pelo Iago, pela Juliana. Vai tirar sua CNH rapidinho, não vai ter mais problema de dirigir sem CNH. Então fica aqui o meu abraço pro Iago. Só que, Iago, eu falei do Mauro e do Eric, eles não pagaram nem uma pizza aqui pro programa ainda. Então, se você mandar uma pizza de presente, eu falo mais da sua agora. Vamos deixar aí combinado que o merchan não veio. E aproveitando, a gente já passou aqui da hora do programa, já tá virando rotina agora, né? Tá bacana. Tá lá o horário. Mas eu queria despedir do Carlinhos. O convidado. Agora que a gente está num clima alegre aqui, de despedir do Carlinhos. Para quem não sabe, o Carlinhos é quem faz o roteiro do esportes aqui, que a gente lê toda semana. E aí, Carlinhos, essa vai para você, ó.
No comecinho da live, o pessoal da Arena Viradouro fez um convite aqui, ó. Fala para o Sargento vir com o Júlio Gaglione, conhecer a Arena Viradouro e jogar um futebol. Eu queria pedir a sua opinião. Você que assistiu o último jogo do deputado lá em Marília, pelo time da Campestre, dá um conselho. Você acha que vale a pena ele disputar uma nova partida ou como jogador ele está saindo um excelente parlamentar? O que você acha, Carlinhos? Então, na verdade, se tiver jogo de 5 minutos assim, se existir, o deputado consegue jogar. Ó, Carlinhos, você vai ver o que eu vou fazer com você na escadaria, viu? Fica tranquilo, viu? Carlinhos, a gente está chegando no final do programa, então eu já queria te dar a oportunidade de fazer suas considerações finais. Queria de verdade, de coração, agradecer. Você tem sido muito importante, não só para a live de hoje, mas para todo o projeto do ProsaCast, que foi motivo de muita alegria para todos nós contar com a sua participação aqui hoje. Obrigado, queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, a oportunidade também de confiar em mim, todo o projeto gráfico do ProsaCast, o roteiro também, juntamente com você e com o Sidney. E é isso aí. E já vamos falar para o pessoal curtir aí, clicar no sininho, se inscrever, que quanto mais seguidores para a gente, melhor. Uma boa noite a todos, obrigado a todos que acompanharam. Grande abraço aí para você, pro nosso querido seu Mariano, eu vou chamar de seu Mariano para não derrapar no sobrenome e a live não cair. Grande abraço para o Altieri, parabéns pelo assunto importantíssimo. E um grande abraço aí para o deputado estadual Sargento Nery, que além da causa autista, que é super importante, ele também luta pelos PCDs também. Carlinhos, eu tenho orgulho de você, viu? Sabe que a gente brinca tudo assim, mas nós temos verdadeira paixão pelo Carlinhos. É um garoto que a gente tem muito orgulho de ter na equipe, né, Ricardo? Não, verdade. Um Carlinhos, beijo no coração aí, viu, Carlinhos? muito importante aí para os trabalhos. Obrigado, Carlinhos. Até a próxima. Ele falou do Sidney aqui, também conhecido como Ferrúcio, né? Mas por que Ferrúcio? Hoje ele participou aqui da produção Ele participou? da pauta, me ajudou muito. Então, Ferrúcio, um grande abraço para você. Grande E um Ferrúcio. dia a gente vai contar a história do Ferrúcio aqui, mas não é hoje. Não, hoje não. Hoje O Carlinhos sabe da história do Ferrúcio, Carlinhos? Nós vamos contar para o Carlinhos. Hoje não. Tadinho. Mas, pô, tinha redação antemão, Pode falar, Carlinhos. Deixa eu me antecipar já a pedido do seu Mariano, já deixar um grande abraço pro Ferrúcio. Boa, Carlinhos! Boa, Carlinhos! Ferrúcio, vulgo Sidney, né? Maravilha. Queria agora inverter a ordem das falas aqui da despedida. Doutor Altieri, foi uma honra a sua presença aqui no programa. Enriqueceu muito o debate. Sei que você domina outras pautas e a gente quer contar com a sua presença aqui para estar podendo também levar ao conhecimento de quem assiste o ProsaCast. Então, muito obrigado pela participação. Seja muito bem-vindo sempre aqui à nossa casa. É só me chamar que eu sou fácil. Está sempre presente. Deputado, mais uma vez uma honra a sua presença aqui. O seu trabalho é indiscutível, né? Nos comentários aqui a gente vê que todas as suas ações têm repercutido, têm alcançado o reconhecimento das pessoas. Então é uma honra sempre dividir aqui o programa, nossa casa aqui com você. Eu que agradeço, quero agradecer ao Thierry aqui pela participação de um assunto tão importante, tão atual, e nós não podemos deixar esse tema cair, né? Eu acho que nós temos que cada vez manter ele em alta, né? Discutir cada vez mais para facilitar a vida dessas pessoas, dos pais, dos autistas, e principalmente, Ricardo, eu acho que você fez o certo, trazer pessoas que entendam do assunto. Então, o Altieri dispensa qualquer comentário sobre sua formação. Mas, principalmente, ele conseguiu trazer para o público, acho que numa linguagem muito fácil, que esse é o importante, né, Altieri?
a importância de se colocar na mesa essa discussão e realmente trazer aí procedimentos, trazer dicas para os ouvintes aí que vai facilitar a vida deles. Então, obrigado aí por tudo, viu? E parabéns a vocês, né? Parabéns aí pelo tema. A gente agradece a presença. Prieto, que veio aqui participar um dia, deputado, mas como a comunicação é apaixonante, ele já se convidou a permanecer em todos os programas. Foi uma grande alegria. Deve ter um motivo. Ou é líquida, ou é sólida. Ou é salgada. Ou é salgada. Ou é salgada. Sal rosa de Himalaia. Deve ter um motivo. Mas até agora não pagou pizza nenhum dos episódios. Então Até não vai no quarto. pagar. Não pagou nada. Nem Não é hoje. Nada. Mas nem no centésimo ele vai pagar. A gente tem que ter fé, gente. A gente não pode perder essa esperança. Um dia vai acontecer. Vamos lá, vamos torcer. Preto, mais uma vez, obrigado pela sua presença. A participação aqui tem sido fundamental para o sucesso aí do ProsaCast. Eu que agradeço, Ricardo, o convite novamente. Estamos juntos, sempre que precisar, estamos à disposição. Queria agradecer a todo mundo que assistiu. Dá o pessoal que assistiu no Facebook, curte, compartilha, comenta. E quem viu pelo YouTube, dá o joinha, dá o like, se inscreve no canal. Isso vai ajudar a gente a levar mais informação de alto nível, como a que foi proporcionada hoje pelos convidados, pelo Sargento Nery e pelo Altieri Carvalho. É uma informação que pouca gente tem acesso, né? Então, contribua aí com um like. Só dá o joinha, gente, já ajuda bastante. E eu quero, particularmente, agradecer tanto o deputado, parabenizar pelo trabalho, bem como ao meu grande irmão também, Altieri, pelo conhecimento, por nos proporcionar essa sabedoria a mais. Então, muito obrigado aos dois também. E parabéns ao Ricardo pela condução. Maravilha. Eu que agradeço mais uma vez a presença de todos. Queria dar um agradecimento especial também à M3 Mídia e toda a equipe técnica. A gente já falou para essa live chegar aí na sua casa. Tem muita gente envolvida, um trabalho por trás das câmeras aqui que vai além. A gente vai estar de vez em quando gravando aqui o making off para vocês terem ideia de quanta gente está envolvida para que esse conteúdo chegue até você. Deixar o Altieri fazer as considerações finais com uma mensagem, né? Eu acho que você seria a pessoa perfeita para mandar uma mensagem para os pais, né? Para a sociedade, sobre esse tema tão importante. Não tenham medo, não tenham vergonha. Saibam que seus filhos, independente de suas condições, né, têm direito a todos os acessos e por mais que se fale, né, dentro da nossa sociedade, existe muita coisa a ser feita, a ser conquistada nas escolas, né, nas instituições públicas, inclusive. Busquem seus direitos, amem seus filhos e vamos todos juntos construir uma sociedade mais independente, né, mais livre. Parabéns. Muito bom. Esse foi o 4º episódio da primeira temporada do ProsaCast. Lembrando que terça-feira que vem tem muito mais. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Um abraço pro Ferrúcio. Grande Ferrúcio! Grande Ferrúcio! Você vai falar para ele quem que é o Ferrúcio? Eu vou contar para ele. Para ele eu vou contar depois. Eu já estou aqui querendo saber. Ferrúcio é gente boa, pô. Ferrúcio é o seguinte, eu comprei um touro e ele tem o nome de Ferrúcio. Gente. Não, mas aí ele mostrou a foto do touro. Pai do touro. Do pai do touro.